Maranata, Cenáculo Fé. Que Jesus fale a toda essa igreja, todos de pé em nome de Jesus, amém? Quem veio ouvir e falar, da glória a Deus, Cenáculo. Só para deixar claro para nós aqui, que todos que estão aqui estão a favor de que isso realmente aconteça. Tendo em vista que a gente sabe que lá fora as coisas não funcionam bem assim. Amém, Jesus? Está com a espada do teu Senhor. Quem está pela internet, creio que também. Faz barulho que o diabo não gosta aqui nessa sede, nesta igreja. Faz barulho aí, Cenáculo, para mostrar da onde vem a verdade, aonde está a verdade que temos que crer. Levanta aí, meu irmão, levanta esse barulho aí. Faz poeira aqui, Cenáculo, para poder no sangue de Jesus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Amém, Cenáculo. Levanta essa espada para o alto. Ora comigo em nome de Jesus. Senhor poderoso, nós te pedimos a tua graça e lhe imploramos pela tua misericórdia, porque sabemos que não somos merecedores, meu Senhor, de sequer uma palavra que vamos ouvir da tua boca. Te pedimos, meu santo Senhor Jesus, a tua misericórdia, para que possamos, Senhor, atingir esta fé, alcançamos, meu santo poderoso, este plano, Senhor, que foi traçado e que se cumpriu em teu corpo e em teu sangue. Senhor Jesus, tenha piedade e misericórdia das almas que vão te ouvir, para que nenhuma delas, meu santo, se distancie do teu amor e desta última chamada, meu Senhor, pois sabemos que o grande dia está próximo, como o fim está chegando. Tenha piedade, meu santo poderoso, tenha misericórdia, meu santo, das nossas almas. Nos aviva, meu Senhor, para esta fé. Nos aviva, meu santo, para cumprirmos a tua vontade. Trabalha, meu santo poderoso, em cada coração, convertendo o homem do seu mau caminho, da sua perversidade, da sua imoralidade, convencendo o homem, meu santo, da tua justiça. Que pelo teu sangue cremos, Senhor, que pelo teu sangue confiamos que há redenção. Te pedimos, meu Jesus poderoso, abençoa a tua igreja com a tua palavra, com a tua revelação. Tira do oculto, meu santo, arranca a máscara do diabo, e que pelo teu nome, que pelo teu poder, almas e vidas possam, meu santo, nesta noite se salvar. Oh, meu Jesus, tenha piedade, misericórdia, e guarda esta igreja da corrupção, guarda esta igreja da apostasia, da rebelião, da rebeldia. Testifica, meu santo, a tua vontade. Pede no teu nome, no teu sangue, Jesus. Amém. Amém, Cenáculo. Amém, Jesus. Só avisando quem está pela internet, nós temos um problema no YouTube agora, que aliás nós temos um problema de instabilidade, em todo o país, ok? Então a gente está procurando saber o que está acontecendo, mas o YouTube nesse momento está travando, então emigra para o Facebook ou para o horadaverdade.com, que lá está normal, segundo o que consta e que nos informaram aqui. Amém? Ainda mais se tratando dessa igreja que está na lista negra da ordem, então a gente sabe que muita coisa pode acontecer se o Senhor não intervir, amém? A informação que me deram foi essa aqui, tá bom? Facebook está normal, amém, Cenáculo? Os irmãos vão abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Romanos 10, versículo 16, amém? Enquanto os irmãos preparam o texto sagrado, só frisando aqui o que já foi dito, muito bem dito pelo presbítero José Luiz, que nós estamos nessa quinta-feira, dia 4/6, amém? Em transmissão ao vivo, direto aqui da sede da Igreja Cenáculo Fé para as Nações em São Paulo, pelos nossos canais, pelo horadaverdade.com e demais canais que estão conveniados ao nosso ministério e são de nossa responsabilidade. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que acompanham conosco esse culto e que estão em campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus, como os sinais confirmam e como Jesus pediu à igreja dele no temor, amém? Deus abençoe os nossos amados que estão à mesa dessa preparação, com essa fé e essa esperança de que Jesus está próximo para arrebatar a igreja dele, amém? Cenáculo, nós vamos à leitura da palavra do Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 16, que diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode estar sentado, Deus abençoe todos vocês. Eu vou seguir no plano do meu Senhor de te orientar dentro de um contexto bíblico do que nós, na verdade, temos que entender sobre fé.
Amém? E tratar esse problema hoje dentro do movimento evangélico, principalmente, de pessoas que vivem de frases motivacionais, frases religiosas, que motivam, que estralam um otimismo, a confiança de que alguma coisa vai acontecer da parte de Deus na vida dela, mas sem alicerce, sem conhecimento, sem respaldo, sem ótica para aquilo que Cristo pregou, ou até mesmo para a avaliação daquilo que esta pessoa é. Coisas relevantes que na verdade precisam serem observadas por nós e praticadas por nós aqui, para nós não entrarmos naquela teoria do achismo, tá? Eu vou tentar corrigir isso com você aqui, porque é o problema maior que a igreja vive hoje, tá? Infelizmente, acreditar que possa existir fé sem pregação. E Paulo já deixa claro aqui: fé não se separa de consciência, fé não se separa de pregação. Nós não estimulamos ninguém com discurso. Se somos pregadores da palavra de Deus, nós doutrinamos, porque é com base na doutrinação e no conteúdo legítimo que existe uma possibilidade de que o homem creia e Deus faça alguma coisa. Mas enquanto isso, não basta crer. Tem que ter conteúdo naquilo que se fala aqui e naquilo que se escuta aí. E a igreja assume essa responsabilidade de doutrinar as pessoas, de dizer a elas qual é a vontade divina e o que foi revelado por Ele, para depois falar de fé e então depois chegar a uma conclusão: quem vai crer nisso ou quem não vai crer nisso. Mas se não prega, se não fala, se não ensina, se não doutrina, de que vale você crer e de que vale a minha fé? Não tem importância nenhuma. Então essas pessoas que vivem à mercê de se inspirar, né, com base em apoio religioso ou liderança que produza isso, frases que estimulem, né, o crescimento dessa esperança, ou de que alguma coisa boa vai acontecer, ou de que Deus vai fazer alguma coisa por ele, isso é inválido. Porque está apoiado no quê? Né? Na certeza de um homem, ou apoiado naquilo que Deus falou? Então a gente começa a entender o seguinte: um culto como esse, se Deus não falar, se Ele realmente não revelar, de nada vale o que nós fizemos até aqui. O que você quer, o que eu quero, o que nós acreditamos e achamos, não importa nada, não tem efeito nenhum. Tudo começa a partir desse princípio e desse ponto. Eu falo pelas escrituras, tá? Tudo começa com base nesse princípio. Deus chama o homem para falar. Isso não aconteceu? Então de que vale a igreja, pastor, líder e a questão da fé? Se Deus não tiver nesse propósito, não estiver à frente disso, eu digo com base confirmada, tudo é mera alegoria. Por isso que eu tenho dito aos amados irmãos: fujam desses conceitos generalizados. Recriminem e repudiem completamente essas ideias superficiais. Porque gerar frases teológicas, tem muita gente lá fora que é de nível superior, expert para fazer isso. Mas se eu perguntar alguma coisa para ele sobre cristologia e escatologia, que é a base do evangelho, eu lhe garanto que se ele não souber, ele não vai acreditar. Porque muitos homens assumem a frente, como eu estou aqui agora, para serem profissionais. E hoje é difícil você encontrar um pregador, porque o que mais tem é profissional. Eles não enxergam a igreja como igreja, enxergam a igreja como público, e tratam as pessoas como público, e a entrada delas aqui dentro como ingresso, como pagantes de um show. Eu vou dar um exemplo claro desses dias que eu li. Você é abençoado e pronto. Bom, eu sei que Deus é poderoso e fiel para lhe garantir ou te certificar
as bênçãos que Ele te prometeu, mas eu não sei se você está no nível disso. Então eu tenho que te avisar. Mas se eu generalizo, gera o otimismo da qual eu estou falando aqui. E otimismo não é fé. Crer não basta. Você precisa identificar alguma coisa a mais do que isso, que esteja acima disso, da mera simpatia, da mera preferência, por um nome, por uma fé, por um livro, por uma inspiração, por uma referência ou coisa do tipo. E ouça da boca de um homem que se preocupa com isso. E sei o preço que eu tenho pago para subir de tribuna aqui e falar o que eu vou te falar hoje. Não gera público, não gera simpatizante, não gera demanda. Mas é o preço que nós temos que pagar. E como Paulo já disse em Gálatas, ou eu estou à frente para agradar ao Senhor, ou eu estou à frente para agradar a homens. E de que vale agradar a homens se eu não agrado ao Senhor e não sirvo Ele? Distingua o profissional do pregador, eu tenho dito isso constantemente. E em compensação, certifique que Deus é bom, mas também certifique se você está adequado a viver as promessas dele, porque ele também pediu isso, e há normativas para isso. E dá licença, porque o meu propósito não é te molestar com verdades, mas dizer claro para você, que entrar dentro de uma igreja por um positivismo mental, de nada vale para você, é tempo perdido. E o grande problema dessas frases motivacionais que o movimento evangélico está produzindo, o grande problema é que nós estamos tendo uma demanda de fracassados, uma demanda de gente que está começando agora a chegar na conclusão que nem Deus existe, de que não há uma fé, de que não há uma verdade. Por que nós estamos chegando nesse ponto de desistência total daquilo que o ensino ou a Bíblia cristã ensina? Porque ficaram à mercê muito tempo de teorias dentro da igreja, e não houve o efeito que elas esperavam, ou na verdade o que Deus na verdade queria fazer com elas. E agora, porque houve um apagão de luzes, e esse povo não tem nada para falar, nada para testemunhar de concreto, a não ser prosperidade e ganhos financeiros, que a coisa chegou nesse pé. Mas eles não querem me ouvir falar isso. Eles preferem fechar a Bíblia e dizer que nada do que está aqui funciona. Mas lá atrás, porque eu tenho já quase 29 anos de pregação, lá atrás eu já avisava, esse povo aceita ser tocado por liderança evangélica como manada de porcos. É um povo que aceita qualquer coisa, que concorda com qualquer coisa, e qualquer coisa diz amém. E se formou uma geração com base nesse pentecostalismo e neopentecostalismo, que agora ninguém está conseguindo reparar. E vocês podem ver que muito pastor nem argumento mais está tendo para fazer esse povo acreditar em alguma coisa, porque tudo foi baseado no discurso, na matemática, na lógica. Mas nós temos uma igreja repleta de gente depressiva, ansiosa, perdida, em pecado, em iniquidade, mal orientada, desacreditada dos milagres, da profecia, do poder de Deus. E por quê? Porque Deus falhou? Está aqui, ó. Deus não falha. Quem falha somos nós. Quem falhou foi a igreja. Quem falhou foi o povo. Tem gente aqui na terra aqui que determinou que tinha que ser do jeito deles, e se ferraram. Porque agora daqui para frente nós vamos ver a igreja se esvaziar, e é essa situação que nós vamos enfrentar daí para frente. Mas eu estou um pouco me lixando aqui, senhores, porque eu tenho que fazer a obra. Agora, se você quer, para mim tanto faz. Se você crê, se você não crê, para mim tanto faz.
Não vai mudar o cenário da minha vocação, nem das minhas obrigações, como também desse ministério aqui, que tem total ciência do que tem que fazer para Jesus, porque a gente não serve a homens, a gente serve a Cristo. Então, de fato, há um culto de vontades aqui. Mas eu quero identificar com você que vontade. Há um culto de vontade. Mas de quem é a vontade? E é isso que, na verdade, nós precisamos identificar, para que não vire isso que eu estou tratando aqui. Amém, Jesus? Então, a primeira coisa que a gente traduz por vontade é a força interna, e a gente não sabe dizer de quem, que põe em prática realização, desejo, determinação, alvo, promissor, ou até mesmo represente isso, autoridade facultativa de decisão. É o agente, é o sujeito que manda, desmanda, que liga, desliga, que determina. Vontade é isso. O entendimento bíblico é que essa vontade, quando a gente aceita Jesus, essa vontade se desloca para nós para ser entregue a Cristo. E é feito um juramento debaixo de Cristo e da fé, que a gente não tenha mais esse direito de determinação. Voltar ao sujeito agora, eu digo ao eu, aqui é soberba. Voltar para mim um olhar agora aqui representa ego. Porque eu, como cristão, fiz o juramento da fé, como muitos que estão aqui nessa palavra, e deixamos claro para o Senhor que aceitávamos de que a vontade fosse Ele. E esse é o nosso culto. A visão racional disso, e espiritual disso, e moral disso. Sendo isso Cristo. Então, obviamente, nem para todos aqui isso é prático, isso é real, isso é verdadeiro. Talvez até você concorde, mas na prática isso não acontece. Então eu já tenho que te garantir o seguinte, que tudo que você está fazendo em torno da fé, da religião, do templo, da igreja, do culto, não vai te servir para nada. E um dia você vai virar um fracassado na sua vida. Porque vai chegar na seguinte conclusão: você enganou você mesmo, ou então a igreja te enganou. Porque a vontade é Ele, não é nós. Não está subjugado em nós, nem tu, nem ele, nem homem nenhum, mas numa ação suprema que vem de cima para baixo. E é assim que Cristo representa, amém, força aqui nessa igreja. Amém ou não, cenáculo? Eu quero começar por esta questão aqui, pedir na igreja que abra o texto. Minha irmã vai me ajudar a ler aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18, 20. Nós vamos ler esse texto e vou dar outras referências para aquilo que eu vou traçar aqui. Primeiro aspecto, né? Sobre quando se fala de teologia e conteúdo de fé, tá? Eu vou explicar isso para você agora. Pode ler para mim, filho. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém. Um dos desafios, talvez um dos maiores para todos nós aqui, quando o indivíduo ele sai à procura de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, o desafio dele é isso. É aceitar e concordar os impactos dessa descoberta. Se uma pessoa ela se prontifica em ter um encontro com um Deus verdadeiro, ela tem que entender o seguinte: não pode haver intervenção de nenhuma força humana. Nada pode alterar isso. Enquanto você não descobrir, você não pode desistir. Meu Senhor pregou isso por parábola. Aquela parábola do homem que cultivava pedras preciosas, e ele deixa claro ali o seguinte, que se tratava de um homem que dentro do seu coração, ele acreditava que quando ele encontrasse a melhor das pedras preciosas, que ele tinha disposição para vender todas aquelas que ele já tinha, só para ficar com essa. Então um homem que procura exercer teologia ou estudo concernente a um Deus verdadeiro e único, ele não pode se dar ao luxo de traçar um objetivo do tipo: encontre o Deus que te satisfaça. Ele tem que assumir o impacto disso.
Ou então o desafio disso: talvez você conheça um Deus verdadeiro e não goste do jeito que Ele é, mas é verdadeiro. Então a teologia decente, honesta, é isso aqui. Quando ela se dedica a explorar a revelação de um Deus livre. Livre no sentido de que Ele não só revela quem é, como também de antemão já prescreve como todos aqui precisam crer nele. Então o objetivo não é se eu vou gostar, o objetivo não é se isso vai me satisfazer, o objetivo não é a minha satisfação, é encontrar a natureza disso e a realidade disso, independentemente de qual seja o impacto. Então há uma raiz, essa raiz existe, tanto que Paulo trata em Romanos 1, do verso 18 até o 32, que é um texto que eu uso muito para falar sobre isso aqui, deixando claro que Deus manifestou, mas o problema é o homem não aceitar como Ele se apresenta ou se revela, aceitar da forma como Ele é. E por isso veio as perspectivas religiosas, para dar exatamente às pessoas uma opção diferente, tá? Um caminho alternativo. E aí é onde entra o pecado e a iniquidade. O homem querer interferir na liberdade de Deus expressar quem é Ele e definir já de antemão a humanidade como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser invocado. Como segue também Mateus 11, 27, que nós vamos ler em nome de Jesus aos amados irmãos. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Como segue também João 7, versículo 28 ao 29, João 3, versículo 16 ao 21, como outros textos também bíblicos deixam claro que a fé nunca se aparta da revelação de Deus. Porque na revelação de Deus, num ato livre, né? E supra-humano, que eu quero dizer, acima de qualquer homem, com raiz e identificação, teologia é isso. Se Deus ele é capaz de falar por si mesmo quem é Ele e como o homem deve servir ou crer nele, só basta a nós o quê? Dividirmos, identificarmos, nos aprofundarmos em cada um desse conteúdo daquilo que Ele manifestou de si mesmo. De maneira sistemática, de maneira doutrinária, aquilo que Ele entende que você, eu ou a humanidade tem que saber, tem que crer e tem que viver. Essa é a teologia que nós cremos aqui. As divisões devem ser honestas desse conteúdo manifesto por Ele, e o aprofundamento disso não pode ter alterações, não pode ter julgamentos humanos, não pode haver de maneira nenhuma deslealdade. É o primeiro procedimento que preocupa. É a tua tarefa de parar e escutar isso e se aprofundar nisso. Porque aí quando falamos de confissão de fé, a confissão de fé ela está unida à autoridade divina, ou à autoridade disso, do que Deus manifestou. Então aquilo que Deus revelou de si mesmo virou escritura, a escritura virou pregação, e é o que eu estou na verdade agora nesse momento manifestando para vocês aqui. Seja na criação, ou seja no envio do Salvador a este mundo, Deus deixou claro quem é Ele e até mesmo aquilo que salva. E esse é, na verdade, ou diríamos a fonte da verdade da qual nós consultamos e procuramos nos edificar aqui. Então o primeiro passo é a honestidade. Você realmente quer
um encontro com um Deus verdadeiro e um Deus vivo, e não uma combinação religiosa. Porque há condições de que Deus te manifeste isso. Mas se você não for uma pessoa honesta, de aceitar que Deus ele tenha uma determinação exclusiva dele e particular dele para te apresentar e te revelar, se você não tiver honestidade de aceitar que isso realmente é possível e haver motivações de descobrir isso em você, de que vale igreja, de que vale liderança, de que vale religião. Sem a revelação verdadeira de Deus, tudo passa a ser fraude. Então nós, como não queremos o profissionalismo e não queremos também a religiosidade, mas um encontro com um Deus vivo, cujo combine esses dois elementos, a minha fé e a autoridade verdadeira dele, tudo é perfeito na igreja. Você vai me suportar a falar aqui. Como eu, você vai se interessar em descobrir a verdade explícita disso. Aonde Deus exerceu estas revelações, aonde estão estas revelações, ou este conteúdo identificável. É uma determinação sua, uma determinação minha, que ninguém vai ter poder para nos impedir. Porque sabemos o quanto isso é importante para a igreja, o quanto isso é importante para o homem. Porque sem isso, nós estamos perdidos. E à mercê de teorias e à mercê de ideias. Propensos a sermos enganados, até explorados, como alguns estão sendo aí. E não adianta você depois querer usar o Estado para processar a igreja e o pastor, porque você se permitiu ser enganado. Ou não? De que adianta agora ir lá no Supremo, exigir que o Supremo peça à igreja que devolva o teu dinheiro e as outras coisas que você também investiu lá, como formas de alcançar a sua bênção? Porque se permitindo aceitar a proposta, concordando de que eles fossem teus professores e teus educadores, você já assinou o termo da idiotice. E eu aqui desse lado não vou ter pena e não vou ter dó de você não. Porque se Deus manifestou para mim, manifestou para você. Agora, se você vai na igreja e confia mais no líder do que na revelação de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Bota teu fracasso no saco, filho, e a conta é sua e paga ela. Porque mesmo que a igreja tenha mentido para você e o pastor tenha mentido, não ameniza a tua culpa e a tua responsabilidade de saber qual é a verdade. O catolicismo, por mais de 1500 anos, mentiu, explorou e continua explorando. E ninguém fechou aquela bodega. Porque aquilo ali é um monumento de falsidades. Tanto que é um Estado antes de igreja. Mas o povo aceita que isso funcione. Como o movimento evangélico também é assustador, no mesmo sentido. É palco disso, de arbitrariedades, de usurpações, mas o povo aceita. Mas o Filho de Deus desceu aqui nessa terra aqui e assinalou isso para nós. A combinação perfeita. O que ele fala e o que você crê. O que ele determinou e como nós devemos crer. Isso não pode se separar. Amém? Nós precisamos de uma determinação, e eu entendo que a fé começa aí. Identifique a autoridade divina e se aprofunde de maneira sistemática, normativa e dogmática nisso. Eu quero saber o que Deus quer de mim, porque a minha libertação consiste nisso. A verdade dele, aceita por mim e por você. Amém, Jesus? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. E essa ciência a gente não nega mesmo, tá? Agora, qual é o problema da igreja atual? Que daí ela bota um monte de reformadores, né, no meio da revelação, e cada um exercendo o seu ponto de vista. Senhores, eu não quero ponto de vista.
A minha igreja é aquela de Atos, a minha igreja não é a de Lutero, nem a de Calvino, nem de qualquer outro. Alguns perguntam para mim, o senhor é de que linha? Da linha de Cristo, da linha da fé bíblica. Eu sigo a luz, eu não sigo a igreja, eu não sigo a ideia reformista, porque ela já é um túnel de besteira, ela já é uma cortina de fumaça, já para botar mesmo a confusão na cabeça do povo. Lê o texto, filho. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Vai lendo, filha, que eu te falo para parar. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? O que Pedro está deixando claro aí? Como Paulo também fala em Gálatas 1, versículo 10 e 12. Nós vamos ler esse texto também. Gálatas 1, verso 7 ao verso 12. Faz favor, filho. Vocês precisam entender o seguinte: aquela igreja que estava lá atrás dizia o seguinte para aqueles que eram fiéis: nós não somos autores de nenhum conteúdo doutrinário aqui. A palavra de Deus está isenta totalmente de poesias e filosofia. Não há pressupostos emprestados de ninguém, não há ideia de ninguém aqui, senhores. Se houver, melô, zicou. Aquela ideia que alguns religiosos têm: se o pastor orar, Deus vai ouvir. Se a igreja falou, Deus vai ser obrigado a honrar. Coisa de Macedo. Não existe isso, senhores. Tá? Identifique a autoridade de Deus. Onde estiver ela, é ali onde está o campo da tua pesquisa, da tua dedicação. É ali onde está o teu alimento espiritual. Então, com certeza, uma pessoa ela pode ter um encontro com isso sem precisar da igreja. Obviamente, a igreja colabora no sentido de que ela tenha mais condições, tá? Mas a igreja não pode representar isso. E todas as pregações desse ministério são pautadas em versículos para cada tema que a gente trata aqui, que é conteúdo de evangelho. Ah, porque o pastor ele prega a verdade. Ah, então porque a igreja é sincera. Não é isso, é porque a preocupação aqui é essa: se houver conteúdo humano, a fé de todos nós aqui está comprometida. Deus não vai cumprir acordos humanos. Ele não vai ser obrigado a cumprir porque a igreja falou, eu e você determinamos em Jesus Cristo. Aqui isso não é mágica, senhores. Há um caminho. E nós temos que encontrar qual é. Talvez você não seja uma pessoa que acarrete para si históricos de vivência e testemunho reais com Deus e com Cristo. E eu digo para você por quê? Ou porque você não buscou, ou porque você não sabe onde está isso. Se a igreja quisesse ajudar as pessoas hoje, de tudo que nós estamos vivendo, a campanha dela seria essa: encontrar a verdade, identificar isso, a verdade que salva. Se ela quiser realmente salvar e ajudar as pessoas, põe um pouco mais de luz aí, senhores, da parte de Cristo, porque sem isso ninguém vai enxergar nada. Está muito escuro aí. Joga um pouco mais de luz aí.
Perdeu-se a noção, perdeu-se a percepção das coisas. Prevalece o sentido generalizado. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está colado, Deus está nesse, Deus está naquele. Aonde? Com base no quê? Na tua cabeça. De coisas que você acredita e você acha que você não tem autoridade para falar assim de Deus. Da maneira como você ou como você acha. Mas assim. Porque quem prescreve o conteúdo que todos têm que crer aqui é ele, não o homem. E aqui na verdade Pedro está deixando claro, a igreja tem esse caráter. Ninguém aqui escuta o que não é dele. Lê o texto para mim, filho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Bom, o desafio é esse aqui. Eu não vou nem perguntar se você tem fé ou não. Você conhece a verdade dele? Não conheço. Por que adianta eu dizer se você tem fé? É que nem aquela história. O pastor que era pastor que viu a santa chorar na porta do quarto dele e voltou para o catolicismo. É desconexo. Está acontecendo isso. Filho de pastor que chegou para a mídia e disse: agora eu não tenho mais fé e para mim nem Deus existe mais. É desconexo. Por quê? Porque o processo não age assim. Para você invalidar as atividades divinas, você precisa muito mais do que 40, 50 anos, senhores. Essa Bíblia, esse livro sagrado, ele acumula para si milênios de atividades divinas que se comprovam historicamente, sistematicamente e sobrenaturalmente. Começando por Jesus, que marcou, em 3 anos de atividade messiânica, ele marcou o suficiente para alimentar as gerações futuras. Eu estou falando aqui para vocês besteira? Então que você quer colocar em dúvida, em xeque tudo isso daqui, por quê? Porque você pegou o caminho errado. Essa é a questão. Para a santa chorar, Deus tem que mostrar que ele está inativo. Porque a santa, a imagem, nunca chorou em toda a história, agora vai chorar. Deus nunca foi comprado por dinheiro. Ele nunca abriu o braço para o Rio de Janeiro. Nunca abriu o braço para Sodoma e Gomorra para dizer: que lindo, continuem assim. Eu falo de conceitos culturais. Certo? Como Deus não criou a homoafetividade entre Adão e Eva, e nunca aceitou também a existência de uma outra coisa além disso, porque o que ele criou é isso, e defendeu em toda a história. Agora na visão contemporânea isso tudo mudou. Com base no quê? Djavan, Bob Marley. Eu vi a santa chorar. É lógico que você viu, depois daquele baseado e daquela cocaína, filho, você vê até dragão, maconheiro, boiola. É lógico que a santa vai ter que chorar para você. Mas daí vem a manchete e coloca lá: pastor volta ao catolicismo porque viu a santa chorar. Não, porque ele viu a algema. Acabou o recurso para ele no movimento evangélico, ele foi para o catolicismo e migrou para lá, para quem sabe não violenta uma criança lá é mais fácil pegar a criança e estuprar, é mais fácil fazer tudo lá. Também ele tentou migrar para lá, para a pedofilia dos papas. Cambada de vagabundo. Você acha que você pode falar de Deus como você quer e dizer: aconteceu, veio para mim assim, eu não sou culpado. Mas o fundamento está aqui.
pode vir um anjo para você, pode vir uma nave, pode vir um ET para você dizendo isso. Prevalece a verdade que está aqui e o milênio disso. Não seja enganado por você mesmo, porque Deus não dá o braço a torcer. Ele não prega a sorte, o acaso. Tudo nele tem um propósito. E o primeiro passo de uma pessoa que quer realmente uma fé verdadeira é ter o conhecimento da autoridade divina, ou seja, da palavra dele. Sobe na rocha, assume a verdade, e aí a gente começa a falar sobre fé. Tá? Você que fala que crê em Deus, primeiro conhece a palavra, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Eu creio em Deus, até a chita, até o chimpanzé também, tá? De vez em quando eles têm uma habilidade meio que parecida com os homens, né? É bem capaz de ele pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91 como você. É só você educar ele, é que nem o Totó. Educa ele para você ver. Que até uns aí eu já vi que abaixa a cabeça para o dono orar antes de comer. Entendeu? Coisa que você não faz, os cachorros já estão fazendo. Tá? Essa é a questão. Não pode ser do acaso, não pode ser natural, não pode ser espontâneo. Tem que haver um fundamento, tem que haver um princípio, tem que haver um ponto inicial para a fé. Deus falou? Então pode existir fé. Deus não falou? Então para que fé? Amém, Jesus? Outro detalhe, agora eu vou falar sobre fé. Nós lemos Romanos 10, 17, não foi? Que diz a palavra fé vem do ouvir. Amém ou não? Amém. Mas vamos ler novamente esse texto para retomar nosso assunto aqui. Romanos capítulo 10, versículo 16 até o versículo 17, por favor, filha. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, Jesus? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aquilo que eu venho falando para vocês desde o início dessa pregação. O que veio primeiro? A pregação, a palavra, a escritura, a revelação de Deus ou a fé? Primeiro Deus fala, gera, prescreve ao homem como ele quer ser visto ou servido. Depois o homem define se ele vai querer isso ou não. A gente não pode quebrar essa ordem. Primeiro vem a palavra e o conhecimento disso, depois a fé. Então o que se entende biblicamente? Que a fé jamais será a fonte da atividade divina, ou o poder dele. Não reside na fé, reside na palavra. E a fé passa a ser um instrumento disso. Tá? Tanto que nas escrituras, fé não é igual crer. No Evangelho, crer para Jesus é um ato livre de escolha. Você pode crer, como pode não crer. Eu vou ler textos aqui. Mas fé nas escrituras já é diferente. Porque ela aparece como um dos dons do Espírito, do fruto, de uma virtude divina. Por quê? Porque para os Escritos Sagrados, quem tem a fé é porque Deus te proporcionou. Você não construiu isso. Ele te proporcionou. Ele lhe concedeu. Ninguém pode gerar isso, a não ser decisão. Fé está muito acima de crença. Nas Escrituras Sagradas, a fé já é um instrumento de caminhada com Cristo, já é o uso da graça, o acompanhamento pleno de Cristo na vida do crente e na vida da igreja.
Já é uma união absoluta entre os dois, a autoridade divina e a confissão. Isso já está confirmado. Agora, crer é diferente. Crer vem antes da fé. E pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode ser que creia, pode ser que não creia. Mas fé, ele só vai ter o dia que ele conhecer a palavra e aceitar o que ela diz. Porque a fé vem do ouvir e vem da palavra. Amém? Amém, Jesus, ou não? Então quer dizer o que, pastor? Bom, quer dizer que ninguém vive da fé. Vive dele e vive da palavra. A fé não é isolada. Ninguém vive da fé. Eu creio e quero pensar assim. Mas sem o conhecimento da palavra e a aceitação dela, você acha que a sua fé vale alguma coisa? De forma alguma. E é isso que nós estamos aprendendo hoje aqui. João 3,36. Então a fé, ela passa a ser o resultado, não o conteúdo. Passa a ser a resposta do que eu ouvi dele, e não a fonte. Porque eu creio, porque eu digo que eu tenho a fé, não quer dizer que eu sou salvo. Não quer dizer que eu tenho a bênção. É Ele quem decide, quem julga este parecer. O fato de você dizer que soa como autoafirmação não revela nada. Só aquilo que eu falei, a satisfação religiosa. Eu tenho uma religião, eu tenho uma fé, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor e uma cobertura espiritual. Só falta ele falar, eu tenho uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e uma tenda para Jesus. E a coisa assim como a coisa está. A fé é o instrumento, mas o que salva é a palavra. Lê o texto, meu filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Marcos 16, verso 15 ao verso 18. Falando sobre um pouco da fé. Pode ler, filho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Amém ou não? Quando Jesus ele falava sobre a parábola da semente ou do semeador, houve ali uma reclamação entre os discípulos. Eu costumo dizer para vocês que é um texto muito básico. Houve um desconforto entre os discípulos porque eles chegaram para Jesus e disseram assim: o Senhor está falando e eles lá não estão entendendo nada. Fala de maneira mais clara, Senhor. Porque da forma como o Senhor está falando, está impedindo que essas pessoas te compreendam. Aí o Senhor olhou para eles e disse assim: não é a parábola que impede eles a compreensão, ou que dificulta a eles a compreensão, mas é o coração duro deles. Eles estão me ouvindo com o coração duro, ou seja, eles estão me ouvindo com opinião demais. E Jesus, lendo o coração deles, traduziu isso para os discípulos. Que a palavra dele, a pregação dele, não é de difícil entendimento. Não exige intelecto. Exige entrega. Exige empenho e dedicação de compreensão. Porque Deus quer que você compreenda. Porque como gerar uma fé? Se eu não tenho a pregação, se eu não tenho a palavra e a compreensão disso, como confiar numa coisa que eu não sei, não entendo e não compreendo sobre isso? Como Deus pode ser aceito por você e por mim, sendo Ele uma incógnita? Ele precisa ser compreensível. Então o problema aqui não é que a pregação é difícil, é que o tema não lhe interessa e não se adequa às questões da tua ansiedade ou aos teus objetivos. Mas como você pensou em enganar Jesus, você não vai enganar Jesus. Enganou os discípulos, mas ele você não vai enganar. Porque ele pregou uma palavra sobre o reino e sobre a redenção que é possível
de que todos entendam e compreendam isso, independentemente de nível intelectual. Porque Deus quer que o homem entenda, porque a fé é um ato de intelecto, é um ato de confiança, é um ato de obediência. Então Deus entende que Jesus tem que ser inteligível, compreensível, profundo, racional, científico, para mim e para você, em todos os termos. Agora, se no meio do caminho alguma coisa aconteceu que lhe impediu de chegar a uma compreensão de onde Jesus veio, com base no que Deus existe, ou coisas que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Não é porque Deus falhou com você. Ele se manifestou e deu propriedades para isso. É que talvez você tenha opinião demais e orgulho demais para se sujeitar. Então você só vai poder dizer que você tem fé o dia que você tiver a pregação dele, a palavra dele, a vontade dele entendida por você, aceita por você e sujeita à sua obediência. Ou você sujeito à obediência disso. Sem isso, não há razão para crer e nem razão para ter fé. Todos aqui podem decidir se querem ou não. Mas esse direito, irmãos, ninguém pode tirar de ninguém. Conhecer a palavra. É que nem eu falo para os irmãos sempre aqui, com toda essa caminhada que eu tenho já de igreja. Eu já vi gente xingar, eu já vi gente dizer não quero, eu vi pessoas crerem, como vi pessoas se converterem. Eu já vi manifestações públicas diversas. E eu tenho que estar preparado para isso. Porque eu não posso evitar a decisão. A decisão só cabe ao homem. Deus concedeu esse direito de que o homem decida se ele quer o inferno ou se ele quer a redenção. Mas em compensação, ninguém pode privar as pessoas disso, da pregação, da palavra, da semente, do gênero disso, do que Deus falou pela boca do Filho dele. Ninguém pode privar a sociedade desse conhecimento. E estão fazendo isso agora, por intermédio de instituições, por intermédio de templos, por intermédio de igrejas, por intermédio de profissionais. E isso me preocupa, porque eu sei que no meio desse povo, desse público, existem pessoas que têm a sede, que têm a vontade, que são sedentas, que querem conhecer, que querem aprender. Eu não sei aonde elas estão, mas existe. E eu falo para meus irmãos que a igreja aqui trabalha para que sejam pregadores isso, né? Eu falo para eles que vão ser futuros pregadores, eles deveriam ser. Existem almas que ainda querem, desejam isso. Um encontro verdadeiro com esse Deus, um encontro verdadeiro com este Cristo. Entender e compreender o cenário da crucificação, entender o motivo daquilo, a razão daquilo, porque já ouviu tantas versões, mas não atingiu a sua curiosidade, não atendeu às suas perguntas e indagações. Ele ainda quer, mas não tem quem fale, não tem quem faça o papel disso, de levá-lo para lá com entendimento e compreensão das Escrituras, com esse certificado. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Talvez você faça descaso, mas tem gente que quer. E por isso que a igreja está aberta ainda e Jesus não voltou, porque ainda existe. E o Senhor quer atingir um número maior disso, de pessoas que realmente precisam, necessitam da revelação, e não de uma igreja, de um Deus livre que fala sem intervenções, sem modificações, uma palavra santa, sagrada, genuína, verdadeira, pura, como a sarça que se queimou a Moisés, tão igual e maior, com Jesus falando para aquelas multidões.
com testificações, com respaldo de poder e glória e ações intermináveis de glória e poder deste Deus. Porque diz a palavra que todos olhavam para ele e viam nele a luz do Filho único de Deus. Tem gente que tem sede disso, vontade disso, fome disso, mas não sabe aonde encontrar. E isso pesa sobre nós. Porque o homem pode decidir, mas sem a palavra ele não pode decidir. Ele pode crer ou não crer, mas sem a pregação nada disso pode acontecer. O apelo vai ser feito hoje aqui, mas se houver a palavra, se houver a verdade. Alguns fogem disso, temem isso, se escondem disso, não querem isso. Então essa igreja aqui não é para eles, é para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, que têm necessidade de que Deus fale e de que o Cristo seja testificado em suas vidas, que querem ser atingidas na mente, no coração e na vida, que querem ver isso acontecer e se comprovar de maneira absoluta e profunda. Fariam de tudo para alcançar isso, e exploram isso, se dedicam a isso. Uma hora eles vão encontrar, uma hora Deus irá intervir e ajudar para que eles saibam onde está este lugar, que existem ali pessoas procurando e buscando a verdade pura deste Deus, a revelação dele, sem misturas. E igreja é isso. Amém? Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando a gente fala assim, o Evangelho diz, precisa ser aceito somente pela fé. Há um acrescento que o pastor tem que colocar para os amados aqui. Se a fé ela é a resposta, se a fé ela representa na Bíblia Sagrada o resultado daquilo que Deus falou, até a forma como nós temos que responder às expectativas daquilo que Deus falou, ela tem que ser debaixo do método bíblico. Eu vou dar um exemplo para você claro aqui. Jesus, quando ele diz, quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. Como isso foi entendido por você, é como você vai fazer. Então, se a cruz para você tiver um peso simbólico, você vai comprar uma. Se a cruz for para você, ou tiver para você um outro sentido, como uma ideologia religiosa, do quanto você tem que se penitenciar, do quanto você tem que sofrer, do quanto você na verdade precisa se abster de tudo para provar para ele que você na verdade o ama. Que o Evangelho não é só isso, renúncia. Tá? Então, para a gente não errar na forma de responder, é tão preocupante quanto identificar o conteúdo da revelação de Deus, em entender e compreender agora como Ele quer que eu responda, como Ele quer que eu caminhe, com o que Ele quer que eu caminhe a fé. Tá? Então, o primeiro texto que eu li com os amados irmãos de Hebreus 12, 2, aí vocês vão entender por que Jesus falou, pega a cruz e segue. Porque Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, Ele é o exemplo personificado do homem da fé ou da mulher da fé que Deus quer que você seja. Ele é o padrão disso. Então eu não vou me basear em Moisés, nem vou me basear em Arão, nem vou me basear em Abraão, nem vou me basear em Jacó, nenhum outro patriarca ou homem da fé bíblica.
Porque aquele que assume o padrão de como nós temos que responder a Deus e à vontade dEle, esse padrão é personificado. Está na carne, na vida e no testemunho de Cristo, a fé que todos nós temos que ter. Tá? Eu vou na igreja. Eu dizimo e oferto. Em Cristo, você acha que isso é suficiente? Foi assim que ele respondeu à vontade de Deus quando esteve aqui? Somente com roupas? Com formas de vestimenta ou então alguns sentidos religiosos? Alguns valores religiosos? Não. Está na substância da vida dele, do corpo dele, do testemunho dele, todas as propriedades que nós poderíamos entender e compreender como ser, como fazer, como trilhar os aspectos da fé. Então, da mesma forma que Deus se preocupou num ato livre dizer para nós qual o conteúdo da nossa fé, Ele também se preocupou em personificar a fé e tornar a fé um exemplo no Filho dele. Você é capaz de seguir esse padrão? Porque é uma outra preocupação nossa aqui. Porque de repente você pode aceitar tudo que eu te prego, mas quando sai daqui começa a eliminar o que agrada e começa, melhor dizendo, a acatar o que agrada e eliminar o que não se acha capaz ou não interessa cumprir. Daí Jesus ele vem e fala o que para a igreja? Agora falando de fé, como instrumento, né? Daí Jesus ele vem e fala o que? Eu não te amei só assim. Eu não te amei só com isso. Eu não servi à vontade do Pai só com isso. Foi com muito mais. E você quer vir a mim assim, em partes? Eu não vou aceitar. Então a fé também passa a ser um padrão estipulado, proporcionado de Deus para nós, e isso está no seu Filho. Nós vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3. Pode ler, filho. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Por isso que a fé ela é uma virtude, um atributo de Deus, e não pode ser considerado isso daqui, um mero sentimento de subordinação e temor religioso. Fé proporcionada, Cristo em nós. A determinação é que a fé seja uma propriedade divina, não uma propriedade do sentimento, ou uma mera decisão, ou uma mera crença, mas algo que nós ouvimos, aceitamos e queremos viver. Então, a maneira como eu vou responder agora é olhando para Ele como meu exemplo, como minha referência, Cristo em nós. Para eliminar essa ideia aqui de que seja o sentimento, até o temor e até a questão da subordinação, que alguns até acreditam que isso salva. Não, você tem que atingir o nível dele, do que ele foi para o Pai, a nível de vontade, porque foi esse exemplo que ele deixou aqui para essa igreja. E é isso que nós dividimos aqui. A fé dele também, não só a palavra, mas a forma como ele serviu, a forma como ele se subordinou, a forma como ele se autorrenunciou, a forma como ele se esvaziou. Então a fé que eu me refiro, cujo ele é autor e consumador, independe de nós. Ela é independente. Ela é o pão que você come e a água que você bebe aqui, que ele põe à disposição. Não tem que ser como você quer, nem como eu quero, mas como ele fez. Entendeu? Amém ou não? Porque a grande questão é, quando a autoridade de Deus se unir com a nossa confissão, Jesus ele é esse apoio absoluto, de dizer a você, quem é Deus, quem é Ele, e como nós agora devemos viver os aspectos definitivos dessa fé. Então ele participa de tudo, como vocês podem estar percebendo aí. A forma como se pensa, a forma como se sente, a forma como se faz, a forma como se cumpre,
Jesus está em cada aspecto daquilo que a gente vive. Pode soar até difícil para você, mas não é. A complexidade não está no ofício dessa fé, mas na questão de que o homem, ele quer a frente de alguma coisa, ele quer liderar alguma coisa, ele quer se colocar, né, no âmbito da atenção de algum aspecto, ele quer ser importante em algum aspecto. Tanto que eu disse a vocês, quando chegar na fé, voltar ao sujeito, ou seja, voltar a si próprio, para revisar isso, o que compensa, o que não compensa, o que te agrada, o que não te agrada, o que você gostou, o que você não gostou, é regressão, é quebra de perspectiva de que alguma coisa Deus faça na sua vida. Porque nós quando assumimos a fé, deixamos de ser a ótica e a atenção dos temas, dos propósitos, dos alvos que cada um aqui, como eu, precisa atingir para se salvar. Então fé não se compra, Deus proporciona. Fé não se recebe em oração. Fé não se recebe pela determinação da igreja. A fé você recebe quando você assume as pisaduras da vida dele. Quando você aceita que ele é o caminho, que ele é o exemplo, da qual você tem que seguir. Isso a gente chama de fé. O instrumento é Cristo. A essência é Ele. Por isso eu disse a você, não basta crer, tem que identificar a vontade. Precisa identificar o autor da fé. Amém, Jesus? Texto de Filipenses 2, versículo 6 ao 11. Eu vou ler esse texto com os irmãos, a igreja lê em voz alta para mim. A irmã vai ler, a igreja acompanha. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Mateus 16, 24, João 15, versos 18 ao 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amém? Então, tanto o conhecimento de Deus, como também o homem ideal, estão condicionados a Cristo. Então, o problema de você ter um olhar raso sobre as coisas, de acreditar que realmente você possa, que o fato de você acreditar que Deus exista, e de que Ele possa fazer alguma coisa por você, isso já identifique que você é uma pessoa temente a Deus e que realmente até Ele esteja na tua vida, biblicamente não vai fundamentar.
Porque você precisa do conhecimento e você precisa da fé proporcionada. Foi o que eu preguei para você hoje aqui. Você não pode apoiar o conhecimento de Deus no teu intelecto e na tua razão. Você não pode dizer que isso está apoiado no que você gosta, acredita ou acha. Como também a fé. Porque Jesus desceu aqui para gerar o exemplo a esta igreja de como ela tem que ser nesse mundo. Ou entre os homens. Para deixar claro, tanto o conhecimento como a fé precisam ser fundamentados. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Não pode ser da minha forma, não pode ser do seu jeito. Pastor, a preocupação maior disso, que quando a palavra ou a fé se volta ao homem, no sentido de compreender mais ele e atender a ele, exigências pessoais, humanas, não acredite que Deus vai responder isso. Muita gente entra na igreja para se autovalorizar. Muita gente entra na igreja pela simples sensação de segurança, de autovalorização, e o cara está ferrado. Porque aquilo que ele está sentindo naquele momento, ou acreditando que pode acontecer com ele, não vai ter efeito. Precisa um trabalho e uma dedicação profunda no que ele está querendo se meter ali, que ele não está disposto a fazer. Como vocês, alguns de vocês, acham que sentar aqui nessa cadeira e ouvir, basta. Não é só o começo de um processo que Deus quer instaurar na tua vida por intermédio do Filho dele. E vai exigir de você extrema dedicação, empenho, renúncia, esvaziamento, conserto. Que eu não sei na verdade se você está disposto. Quando a Bíblia diz é pela fé, a Bíblia está querendo dizer é por Ele, porque a fé está condicionada a Ele. Está disposto? Essa é a sua determinação? Deixar que Deus exerça o ato livre dele, ao ponto de indicar a você não só um Senhor, um Salvador, como também um modelo de vida e de homem que Ele quer que você seja. Está disposto a isso? De que Deus instale esse processo na sua vida, de que isso se cumpra na sua vida. Você tem que dizer. Eu só quero deixar claro para vocês hoje nessa pregação, que em hipótese nenhuma a minha pregação teria algum efeito hoje aqui nessa igreja se não for bíblica. Com a preocupação disso, de que hoje no final desse culto você se decida a aceitar que Deus seja o que Ele quer ser, e que aquilo que Ele quer fazer na tua vida seja do jeito dEle e do modo dEle. Espero no meu bom Jesus que a tua decisão seja essa, e não o que eles estão fazendo lá fora. O caminho alternativo, disse meu Senhor em João 10, quem pega é o mercenário e o bandido. Porque aquele que ama como Ele amou, entra pela porta, cumpre a doutrina, cumpre o exemplo proporcionado e inserido por Deus. Quem pega caminho alternativo é bandido. E como já disse meu Senhor, todos que vieram antes dele, depois dele, são bandidos. Porque só Ele assume a autoria e a consumação da verdadeira fé que nós temos que ter. Então eu não sei se a tua decisão hoje colabora para isso, mas tomara que sim. Porque o fato de nós estarmos aqui não quer dizer nada. Realmente eu posso dizer para vocês que entregar a vida para Jesus é muito mais complexo do que você pode imaginar. Não é só chegar com a mãozinha levantada aqui para o céu e dizer eu te aceito, como se fosse um combo e um mix de oportunidades que você está querendo buscar,
nele que ele vai te proporcionar. É isso que eu te preguei hoje aqui. É um processo da qual Deus ele vai tomar a frente para cumprir na tua vida, que está muito acima de você, de mim, de nós e de todos. E há traços, e envergaduras, e essências, como conteúdo, que vão chocar, perplexar e ferir isso, a identidade do seu próprio eu. Mas é o preço que nós temos que pagar para se salvar. Entendeu? Agora é com você. Se você quer religião, é um direito seu. Mas se você quer Deus verdadeiro, Deus vivo, o teu custo é esse. É se permitir ser diminuído para que Ele seja engrandecido. Não há disputa de poderes aqui, aonde a fé não tem. Homem nenhum assume o lugar dele. Ao invés de se voltar a você mesmo, se volta para isso que você ouviu hoje. Porque amanhã, querendo você ou não, Ele vai ser glorificado. E muitos que não se dobraram diante dele para apelar a Ele, misericórdia, graça e sujeição, vão fazer isso na condenação. Deus vai dar ao Filho a glória, independentemente se você aceite ou não, se você creia ou não. Esse dia está chegando. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Para alguns aí, a gente esperava que fosse mais difícil e até surpreenderam. Facilitou. Mas para outros, o entendimento é que não vai haver entrega e rendição. É uma coisa impressionante. A pregação não perfura o coração desse cara. A pregação não entra nas entranhas dele, de tão fechado que ele é. Ele prefere carregar Deus nas costas. Ele prefere acender luz para santo, fazer carreata em defesa de bandeira, de pátria e Estado. Ele prefere a ideologia, ele prefere respirar e inspirar a teoria, o pressuposto, a ideia do será, a ideia de não estou tão certo assim. E para se consolar ele diz: ninguém tem a verdade absoluta. A felicidade dele depende de uma ideologia. A felicidade e a realização dele depende de que as coisas se harmonizem a ele, de que sejam positivas para ele, de que tudo lhe agrade. Ele vive pela sua existência, ele vive pela sua permanência, ele luta por uma causa própria. E Deus repudia isso, porque isso é trapo de imundícia, isso é lixo, como a apostasia da fé é. Quando uma igreja ela toma frente dessa pretensão de querer falar Deus da sua forma, de querer falar sobre Deus com o seu próprio raciocínio, com o seu próprio coração, isso é repúdio, isso é imoralidade, é maldição tomar o nome de Deus em vão e falar dele de qualquer forma. Então há um propósito de Cristo hoje aqui nesse culto, reparar isso. Você pode ter a motivação, mas você não tem a fé. Você pode ter uma motivação religiosa, mas não tem um conhecimento verdadeiro desse Deus. Você talvez seja um espiritualista, desses que vivem aí, saindo de um lugar para outro, para ter apoio, em busca de aprovação alheia, de calor humano, de amizade social, relação pública, ou egocentrismo naquele que precisa de igreja para se afirmar, de templo para dizer que é boa pessoa,
Está cheio desse lixo no mundo. De pessoas que não se importam em saber se Deus está falando. Basta qualquer coisa, qualquer discurso, ou palavrinha. Porque no fundo, o que ela está procurando é a droga da alegria, do êxtase. É um culto à vontade própria. Faça a vontade de Deus na minha vida, diz ela, e nem sabe qual é a vontade. Que não seja a vontade minha, mas a do Senhor, e nem sabe qual é a do Senhor. São palavras que tira automática da boca, que não sai de uma consciência cristã verdadeira, mas de estímulos, de motivações que ele acredita, que ele dispensa, que ele produz, que estão alicerçadas na sua fantasia, em paixões e interesses materialistas. Aonde estão os crentes, irmãos? Aonde anda a igreja fiel? Que se alegra quando Deus fala, que pede para Deus falar. Aonde está a igreja fiel? Porque entre nós, o que mais tem são pessoas querendo voltar atrás, assumir uma regressão, assumir para si o individualismo. A salvação custa a tua entrega total, mas você não quer dar isso, né? Alguns até se queixam: ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me enxerga, ninguém me vê. E quem falou que você é o centro das atenções, hein? Quem disse para você que o teu valor estima assim, que o meu estima assim? Se é proporcionado, é proporcionado. Se é pela graça, é pela graça. Se é pela misericórdia, é pela misericórdia. Se é pela fé, é pela fé. Porque Deus não quer que ninguém se glorie em si mesmo. Jesus está querendo algo de você para te salvar. E Ele não quer a mera simpatia e a mera preferência. Ele quer que o culto dessa vontade seja Ele e o que Ele fez por você. Se há pessoas aqui dispostas aqui nessa noite a reparar o que foi identificado por essa pregação na tua vida, vem para frente agora que nós vamos orar.